Bom, continuando, né, a gente tem feito uma aula sobre a revisão do princípio de conversão atômica de energia, e a outra aula é com uma introdução às máquinas síncronas, que agora é uma breve introdução ao princípio de funcionamento da máquina assíncrona. O objetivo dessa apresentação é entender os princípios da produção do torque em motores de indução, entender a origem física dos elementos no circuito equivalente do motor de indução, prever o desempenho em regime permanente a partir do circuito equivalente, entender o princípio de acionamento e velocidade variável por motor de indução. Bom, uma máquina assíncrona é uma máquina na qual a velocidade em regime permanente é diferente da velocidade síncrona. Então, enquanto no motor síncrono de 1800 RPM, ele vai girar exatamente nessa velocidade, uma máquina assíncrona ele vai girar alguns pontos percentuais aí abaixo dessa velocidade síncrona, em vez de 1800 RPM, 1750 RPM. As correntes alternadas, então você alimenta o estator da máquina, usualmente o estator trifásico, você liga com as tensões trifásicas da rede, que vão fazer circular correntes alternadas trifásicas da máquina. E ao contrário da máquina síncrona, onde você tem uma excitação adicional para alimentar o circuito rotórico, né, ou o zoom permanente, né, na verdade as correntes rotóricas da máquina síncrona são induzidos de modo semelhante a um transformador. Quando o estator, da mesma forma que uma máquina síncrona, né, a máquina síncrona é alimentada por essa fonte trifásica, usualmente simétrica, que produz o campo girante da mesma forma que na máquina síncrona, e esse campo girante gira na velocidade síncrona. O rotor do motor assíncrono, você pode considerar que tem bobinas nesse rotor, certo? E como você tem um campo girante e essas bobinas estão imersas nesse campo girante, né? Ela enxerga a variação de campo, então eu tenho indução de tensões e correntes no rotor, né? E isso vai ocasionar eventualmente a produção de torque. O rotor pode ser dois tipos: rotor bobinado ou gaiola de esquilo. No rotor bobinado, o enrolamento é polifásico, trifásico, usualmente similar ao estator. Os terminais da bobina são ligados em anéis coletores, né, que você pode ter acesso elétrico a esse circuito rotórico por meio de escovas, de forma mais ou menos similar do motor de corrente contínua. Né? Entretanto, esse tipo de máquina é menos utilizado, né, em aplicações específicas, mais especificamente em aerogeradores, né, ele é bastante utilizado, ok? E ele possibilita, já que você tem acesso ao circuito do rotor, você pode controlar a velocidade da máquina, efetuando uma variação da resistência rotórica equivalente, né, ou, no caso dos aerogeradores, na verdade, você pode controlar essas correntes rotóricas, né, através de um circuito de acionamento. Isso te dá um grau de liberdade maior, que é bastante interessante para aerogeradores. Né? Aqui está um motor assíncrono com rotor bobinado, né? A gente pode ver aqui que tem enrolamentos aqui, né? E esses terminais desses enrolamentos, né, podem ser acessados aqui por meio desses anéis coletores, né? E aqui tem escovas que fazem esse contato elétrico com, com, com esses anéis em movimento, mesmo com esses anéis em movimento. Né? Entretanto, a maior parte dos motores de indução são gaiola de esquilo. Essas são barras condutoras imersas em um rotor de ferro e são curto-circuitadas nas extremidades por anéis condutores. Na verdade, são como se fossem bobinas mais curto-circuitadas. Né? A construção é extremamente simples e robusta e por isso é o motor mais amplamente utilizado. Né? Entretanto, a variação da velocidade é um pouco mais complexa ou exige um controle mais especial do que no rotor bobinado. Né? Aqui é uma foto do motor, né? Com o rotor
certo? Tende a ter um design mais simples e mais compacto. E aqui é a foto do rotor, né, onde aqui a gente pode ver as bobinas, né, que na verdade são essas barras de ferro aí que formam as bobinas, né, eles são curto-circuitados. O escorregamento é definido como sendo a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade mecânica do rotor. Né? Usualmente é expressa em uma razão da velocidade síncrona, então o escorregamento é igual a rotação síncrona menos a rotação atual do motor, dividido pela rotação síncrona, né? Ou ainda a rotação é 1 menos escorregamento vezes a velocidade síncrona. Então, multiplicando as equações por 2π, eu tenho a velocidade mecânica e velocidade elétrica angular, certo? As mesmas equações são válidas. Né? E o interessante aqui, né, é que a frequência de escorregamento, né, as tensões e as correntes que são, então a gente tem um estator que gera um campo girante que está na velocidade síncrona, e no rotor eu tenho, imagino que tenho bobinas que vão estar girando também, né? Então repara que essa velocidade relativa entre o rotor e o campo girante, né, ela é bem inferior à velocidade síncrona, né? Isso quer dizer que, na verdade, as tensões e correntes induzidas lá dentro do rotor, na verdade, têm uma frequência bem inferior à frequência síncrona, né, ou 60 Hz. Enquanto no estator eu vou ter 60 Hz, lá no rotor, em condições normais de funcionamento, eu vou ter alguns poucos Hz, 1 Hz, 2 Hz. Né? Mas, de certa forma, o comportamento elétrico da máquina de indução é similar ao do transformador, que você está induzindo tensão de um enrolamento para o outro, né? Mas eu tenho uma característica adicional que é essa transformação da frequência. A frequência não vai ser mais 60 Hz, a frequência induzida vai ser uma frequência menor devido a esse movimento relativo, essa velocidade relativa inferior entre o que é induzido entre a velocidade de rotação do rotor e a velocidade de rotação do campo girante. A amplitude das correntes é determinada pela amplitude das tensões induzidas e pela impedância do rotor na frequência de escorregamento dada. Né? Então, vamos imaginar que na partida o escorregamento unitário, certo? Se a rotação é nula, então daquela equação o escorregamento é igual a velocidade 5 sobre velocidade 5, então é unitário. Né? Então, nessa situação específica, né, como o rotor está parado, né, a frequência das tensões e correntes induzidas no rotor é igual à frequência que eu apliquei lá no estator, certo? Que é igual à frequência síncrona, 60 Hz. A velocidade, e outra coisa interessante é a velocidade do rotor nunca atinge a velocidade síncrona. Porque nessa situação, né, N igual a NS, então o escorregamento seria nulo, certo? E aí, se o rotor estiver girando na mesma velocidade de rotação do campo girante, na verdade, cada bobina não enxergaria, né, nenhuma variação de fluxo magnético. Então, se não tem variação de fluxo magnético, não teria indução de tensões e corrente no rotor. Se eu não tenho tensão e corrente no rotor, quer dizer que não tenho um outro campo magnético gerado, então eu não vou ter geração de torque. Com o motor girando na mesma direção do campo girante, e a frequência das correntes rotórias vai ser dada pelo escorregamento, vezes a frequência das correntes de tensores no estator. E isso daí vai produzir um campo que já irá girar ao escorregamento vezes a velocidade síncrona em relação ao rotor. Então, o interessante, né? A velocidade do campo produzido pelas correntes rotóricas em relação ao estator será dada pela soma dessas duas velocidades, né? Ou seja, né, o rotor já está rotacionando nessa velocidade, certo? E as correntes, né, induzidas lá no rotor têm uma frequência dada por S vezes a velocidade síncrona. Então, por exemplo, se aqui eu tiver com 1750 RPM, né, a frequência das correntes aí vai estar vai ser devida a 50 RPMs convertidos em Hertz, ok? E repara que a soma dos dois vai dar a própria velocidade síncrona. Né? Isso quer dizer que o campo produzido pelas correntes que são induzidas lá no rotor
tem a mesma frequência do campo girante, né? Ou seja, o campo girante produzido pelo estator está em sincronismo, perfeito sincronismo com o campo girante induzido no rotor, certo? E aí eu tenho só uma defasagem regular entre esses dois campos, né? E isso aí é o nosso torque de excitação que a gente viu lá no capítulo aí de conversão de energia, ok? Então, os campos produzidos pelo estator e rotor estão sempre em sincronismo, eles são estacionários entre si, né? E tem só essa defasagem entre esses dois campos que vão produzir o torque de forma similar aí do motor síncrono, certo? E esse torque existe para qualquer rotação diferente da velocidade síncrona e por isso é chamado de torque assíncrono, né? Então, lembrando que se o rotor estivesse girando na velocidade síncrona, não teria indução de tensão e corrente, então só teria um campo magnético girante devido ao estator, um campo magnético girante sozinho, né? Não seria capaz de produzir torque. Bom, o circuito equivalente disso, né? O circuito equivalente, imagine-se uma máquina trifásica simétrica conectada à estrela, né? Vamos considerar correntes de linha e tensões fase neutro, né? E o campo girante do estator vai induzir tensões com a mesma fase no rotor, de forma similar ao de um transformador. A tensão dos terminais do estator vai ser igual à tensão induzida, somada àquela de tensão sobre impedância de dispersão. Bom, isso é melhor visualizado aqui no circuito equivalente, né, que vocês já dá para ver que é bem similar ao de um transformador, né? Então eu tenho aqui a tensão V1, que é a tensão externa, né, que eu vou aplicar nos terminais do motor, né, a tensão estatórica fase neutra. Essa tensão E2 aqui seria a tensão induzida no rotor, ok? Só que aí refletida, né, no lado primário, ou no lado estatórico, ok? A corrente que circula pelo estator, né? Essa aqui é a resistência dos enrolamentos estatórios e as indutâncias, a reatância estatórica efetiva, certo? E essa aqui é a corrente que circula no rotor, mas também referido ao lado do estator. Bom, o fluxo resultante é criado pela resultante dos fluxos criados pelas correntes rotóricas e estatóricas. E assim como no transformador, a corrente estatórica é composta por duas componentes, a de carga e a magnetizante. Certo? A corrente de magnetização possui essas duas componentes, né? Essa aqui é a componente da corrente magnetizante, responsável pela magnetização do estator, certo? E esse aqui é a parcela referente às perdas no ferro que a gente aqui vai acabar desprezando. Bom, se eu olhar no circuito do rotor, o rotor então eu também tenho uma resistência dos condutores da bobina ou das barras de ferro, né? E eu também tenho uma indutância associada às bobinas ou a essas barras de ferro, certo? Esse E2S seria a tensão induzida lá no rotor, refletida no lado do rotor ainda, certo? A corrente I2 é a corrente resultante, né? Então repara que a impedância do circuito rotórico, visto ainda do lado do rotor, né, vai ser dado por essa tensão dividida por essa corrente, certo? Que vai ser dado por R2 mais JSX2, né? E onde esse X2, né, é a indutância, a reatância rotórica da indutância associada ao rotor, certo? E repara que isso aqui está multiplicado por S exatamente porque a frequência da corrente que está circulando aqui não é mais 60 Hz, e sim S vezes a frequência síncrona. Okay? Então, por isso que aparece esse S aqui, certo? À medida que a velocidade do rotor vai variando, né? Esse valor de S aqui vai variando, então o valor dessa impedância aqui equivalente, na verdade, varia com a velocidade do rotor. Para completar o circuito equivalente, né, então a gente deve refletir, né, esse circuito rotórico para o lado do estator, né, e da mesma forma que no transformador, e aqui eu já vou considerar o número de espiras no estator e no rotor iguais para simplificar, né, eu tenho que a corrente
rotórica refletida ao lado estatórico, vou considerar igual a corrente que efetivamente circula no rotor. Isso aí é similar ao transformador, com uma relação de espíritos de 1 unitária, certo? E a tensão induzida no rotor, na verdade, né, na hora que eu vou refletir isso lá, na verdade vai ser dado por S vezes essa tensão que é refletida no secundário, ok? Então a tensão induzida, né, no rotor, né, é bem inferior à tensão que é aplicada no rotor, já que o escorregamento em condições de regime permanente, né, usualmente esse valor de S é bem pequeno, né, e o movimento, a velocidade relativa entre o rotor e o campo girante do estator é pequena, né, então as frequências são pequenas, né, então essa tensão tende a ser pequena, considerando a relação de transformação unitária. Bom, então o que eu vou fazer, né, eu vou dividir essas duas equações, né, E2 sobre S dividido por I2S, né, isso aqui é do lado do rotor, né, eu já vi que é dado por essa equação aqui, né, certo, isso aqui já defini antes, né, e eu acabei de falar, né, que esse E2S vai ser igual a S vezes E2, certo, ou seja, a tensão efetivamente aplicada lá no lado do estator, vezes escorregamento, né, é igual a tensão induzida lá no rotor, ok? Então, eu posso dizer que o Z2, né, vai ser dado simplesmente por E2 dividido por E2, então é só jogar esse valor de S para cá. Então, o S não vai aparecer mais no lado da reatância, né, e sim vai ser dividido pela resistência rotórica, certo? Isso, o circuito, impedância do circuito do rotor refletido ao lado do estator. Né? E é interessante verificar aqui, né, que a parte resistiva, né, é isso daqui, né, então essa parte que vai ser responsável pela potência ativa. Isso aqui só voltei a potência ativa, isso aqui pela ativa. Então, na realidade, a potência mecânica, né, a potência da carga mecânica lá acoplada no motor, né, vai estar automaticamente aqui dentro, ok? E esse aqui é o meu circuito equivalente, né, considerando também o rotor. Né, e através de circuito elétrico equivalente, né, eu posso, ele é muito útil, né, eu posso determinar todas as variáveis que eu preciso em termos de regime permanente aí da máquina de indução, né, corrente, fator de potência, velocidade de rotação, perdas, né, e a curva e as variáveis mecânicas também, curva, torque e velocidade, e o torque de partida e torque máximo, que são variáveis interessantes. Bom, como eu disse, né, essa parcela aqui, R2 sobre S, né, é responsável pela potência ativa, né, que eu estou chamando aqui a potência do gap, né, essa potência ativa que é transferida do circuito estatórico para o circuito rotórico, isso é através do gap, né, que existe entre o rotor e o estator. Ok? Então, o valor dessa resistência vezes I ao quadrado, e aqui estou adotando aqui um modelo por fase, né, vezes o número de fases, vai me dar essa potência total transferida do estator para o rotor. Bom, parte dessa potência que foi transferida aí do estator para o rotor, né, na verdade é dissipada na resistência que tem lá na bobina, uma resistência que tem nas barras condutores, certo? E essa diferença entre a potência total que foi transferida aí do estator para o rotor menos essas perdas elétricas lá no circuito rotórico, né? Na verdade, isso daí, essa diferença é a própria potência mecânica, ok? Substituindo aqui essas variáveis, né? Eu chego nessa equação, né? A potência mecânica vai ser dada por essa equação aqui. E repara que a potência mecânica, é interessante ver, a potência mecânica, a potência na carga, que vai se transferir para a carga, né? Vai depender da resistência rotórica, né? E do escorregamento da máquina. Certo? E posso escrever a potência mecânica também em termos de escorregamento, ok? E aí podemos perceber que a potência através do interferro é uma fração, né? 1 menos o escorregamento é convertido em potência mecânica, e uma fração S pequena, usualmente, né? É dissipada como perda de condução na resistência rotórica. Se o S for igual a 1, né, então a fração que foi convertida em potência mecânica é zero, né, ou seja, o rotor está parado, né, então não tem rotação, não tem potência mecânica,
e eu vou ter apenas potência perdida lá no circuito rotórico, ok? Como eu já falei, estou desprezando as perdas no núcleo, né? Embora eu possa desprezar as perdas no núcleo, né? Eu não posso fazer como usualmente se faz no transformador, que é desprezar com componente magnetizante, porque no transformador essa componente é 5 inferior a 5, 10% da corrente de carga, né? Enquanto numa máquina de indução normal, isso é da ordem de 30 a 50% da corrente nominal, né? Então isso não pode ser desprezado, né? E isso é o principal fator de atribuir um baixo fator de potência ao motor de indução. Ok? Então, circuito equivalente, né? Apenas eliminei essa parte associada às perdas magnéticas, né? E esse é o circuito equivalente aí que a gente vai desenvolver algumas equações aqui, né? Bom, torque eletromecânico, né? Se a potência é dada por ômega vezes o torque, né? Eu posso substituir o ômega mecânico aqui, do ponto de vista elétrico, menos S sobre ômega S. E aqui isolando o torque, né? E substituindo algumas variáveis, né? Eu chego na equação do torque mecânico, ok? Eu posso, desse torque mecânico, ainda subtrair, se eu quiser uma precisão maior, subtrair essas perdas por atrito, ventilação e outras perdas aí que, para quem estuda máquinas mais especificamente, dá uma atenção maior a esse tipo de perdas, ok? E se eu plotar essa equação, né, eu chego nesse gráfico aí típico do comportamento de regime permanente do motor de indução, né? Onde aqui no eixo X eu tenho torque, ok? E aqui no meu eixo X, certo? Eu tenho a velocidade de rotação em termos da velocidade síncrona, né? Então, um motor de 4 polos, aqui em 100%, eu teria aqui 1800 RPM, aqui o rotor estaria parado 0 RPM. Então, aqui é interessante notar algumas regiões de operação. Então, repara que se eu estiver aplicando uma certa sequência de tensões na máquina, né, certo? Isso vai gerar um campo girante num certo sentido, né? E se a máquina estiver, por algum motivo, girando no sentido contrário, né, o efeito do torque produzido, na verdade, vai ser o efeito de frenar, ocasionar uma frenagem nessa rotação que estava indo no sentido contrário, né? Então, se eu tenho uma velocidade negativa e fiz torque positivo, eu tenho uma potência negativa, ou seja, eu tenho uma regeneração de energia nessa região. Ok? Então, digamos que o rotor tenderia a desacelerar e, num certo ponto, iria a zero, e aí sim iria em direção, ia rotacionar, né, na direção do campo girante. Ok? E eventualmente estacionar em algum ponto aqui próximo da velocidade 5. Né? Ok? E se eu tiver alguma coisa ativa, né, associado no eixo do rotor, que faça esse eixo do rotor girar numa velocidade maior do que a velocidade síncrona, né? Então, na verdade, eu vou ter essa máquina operando como um gerador de tensão, um gerador de energia. Ok? No caso de um veículo elétrico, né? Então a gente teria a operação normal aqui nessa região, abaixo da velocidade 5, entre 0 e a velocidade síncrona, certo? Se eu quiser, por exemplo, se o carro estiver numa descida, né? Eu estou com uma velocidade normal aqui, e se eu quiser tentar frenar essa máquina, né? Frenar o carro, certo? E tentar regenerar essa energia do carro, né? Eu teria que, na verdade, inverter o sentido do campo girante, né? Ou inverter a sequência de fases lá que eu estou alimentando. Isso aí, usualmente, é facilmente feito por um inversor, e aí eu consigo operar como gerador e ocasionar o torque de frenagem, ou torque regenerativo. Aqui é apenas mais uma aproximação que usualmente se faz para deixar as equações um pouco mais simples e tentar extrair alguma informação delas, né? Então, na verdade, em vez de considerar enrolamento magnetizante aqui, eu vou passar enrolamento magnetizante aqui, é uma aproximação, certo? E eu vou levantar essas equações, né, considerando esse circuito que é mais simples, ok? Então, a potência transferida através do trio ferro, utilizando essa aproximação, vai ser dado por essa equação aqui,
certo? Obtenho a corrente rotórica, certo? E ainda vou em regime permanente, normalmente o valor do escorregamento é baixo, então a parcela R2 sobre S normalmente é muito maior do que essas outras duas parcelas, então é mais uma aproximação que eu estou considerando aqui, certo? E aí eu tenho que o torque mecânico pode ser dado por essa equação, né? Mais uma vez considerando o escorregamento pequeno, eu posso considerar essa parcela aqui muito maior que as demais aqui no denominador e chega nessa equação do torque aqui. Né? E repara que o torque depende aqui da resistência rotórica. Né? Então, quanto maior a resistência rotórica, maior o torque que eu consigo. Certo? Embora também tenha isso pode ter um impacto nas perdas também. E o torque também é diretamente proporcional ao quadrado da tensão que eu aplico no estator. Né? E diretamente proporcional ao escorregamento. Se eu derivar essa equação do torque aqui, eu encontro um ponto de escorregamento onde ocorre o torque máximo. Isso que essa equação quer dizer, né? O valor de escorregamento onde eu obtenho o torque máximo, certo? E aqui o valor desse torque máximo nesse valor para esse valor de escorregamento específico, né? Então é interessante ver que o torque máximo, né, depende da razão V sobre ômega ao quadrado, certo? Então se eu mantiver constante essa relação entre a tensão e frequência aplicada no estator, eu consigo manter meu torque máximo, ok? E só vou mudar o ponto de escorregamento ou vou mudar a velocidade onde está ocorrendo esse torque máximo. Isso aí é bem interessante, eu posso utilizar para o acionamento em velocidade variável. Né? E aqui algumas curvas aqui obtidas, então esse aqui é a curva do torque, né? Então esse aqui seria o ponto de torque máximo, certo? E esse aqui é o escorregamento, né, onde ocorreria esse torque máximo. E aqui o valor desse torque, ok? Esse aqui é a potência, esse aqui é o torque, né? Esse aqui é a corrente que vai circular pelo estator. Bom, só uma introdução aqui, só para ter uma ideia, né, como controlar a velocidade dessas máquinas assíncronas, né? Eu poderia mudar o número de polos ou variando a frequência de linha. Obviamente o número de polos não é factível, já que é uma constante física aí, construtiva da máquina, né? E a frequência de linha eu posso facilmente mudar se eu estiver acionando esse motor através de um inversor de tensão, certo? Onde eu posso controlar a amplitude e frequência dessa tensão. E aí o escorregamento pode ser alterado variando a tensão de linha, né? Eventualmente eu posso variar a resistência rotórica, como se lá atrás, né? E aplicando tensões de frequência adequadas no rotor. Bom, de forma semelhante aí ao discutido para o motor 5, né? Então, voltando a essas equações aqui, eu tenho aqui que eu posso manter essa capacidade de torque, né? Ou aproximadamente manter, se eu mantiver essa relação V sobre ômega constante, ou V sobre a frequência, né, constante, certo? E aí eu só vou mudar o ponto onde ocorre esse valor de torque máximo, né? Na verdade, isso é uma aproximação, né? E esse aqui é o gráfico do torque em função da tensão aplicada na armadura, se eu mantiver a frequência constante. Então, repare que uma tensão bem mais baixa, né, eu vou ter o torque vai se perder bastante, praticamente ao quadrado, né? Certo? Então, uma tensão bem pequenininha, eu conseguiria variar a velocidade, mas eu ia perder rapidamente a capacidade de torque, o que não é interessante. A maioria com ventilador, isso aqui poderia ser aplicável, mas para veículo elétrico não seria interessante. Já se eu mantiver essa relação V sobre F constante, né, repara que à medida que eu vou reduzindo a frequência síncrona, eu vou reduzindo a amplitude da tensão também, repara que eu vou perdendo bem menos capacidade de torque, né? Certo? E aí fica um pouco mais interessante, né? Mas para aplicação em veículos elétricos ainda não é suficiente, já que com uma baixa velocidade de rotação, eventualmente o carro está
saindo de uma ladeira, por exemplo, né? Então preciso de um torque alto, uma velocidade baixíssima, né? Então, na verdade, eu preciso de algo mais sofisticado, certo? Mas aqui já dá uma ideia que eu posso trabalhar em cima disso daqui, né? Com o inversor eu tenho um controle total das magnitudes de tensões de frequência, e aí eu consigo manter uma capacidade de torque alta mesmo com a baixa velocidade de rotação, aplicando normalmente o controle vetorial. Ainda o controle V sobre F, né? Então aqui para diferentes valores de escorregamento, aqui a máquina parada, né? Aqui também a máquina parada, né? E aí eu vejo que para diferentes valores de tensão, variando tensão e frequência, né? Eu consigo variar essa curva aqui, né? Mas eu não consigo ainda manter essa capacidade de torque máximo, né? Ok. Bom, vou deixar um exemplo para vocês, para, na verdade, obter essas curvas que eu mostrei, né? Com a tensão de armadura frequência constante ou tensão de armadura com V sobre F constante. Ok, é interessante traçar para diferentes valores e parâmetros, para potências diferentes de máquinas, né? Uma outra técnica seria variar a resistência rotórica, considerando um rotor bobinado, né? Ou usar um inversor no lado do rotor, certo? Desse rotor bobinado, né? Que seria a máquina de FIG, que é usualmente utilizado aí na maior parte dos aerogeradores de grande porte. Ok, mas para aplicação de veículo elétrico, o rotor bobinado normalmente não é interessante. Né? Então, nossas conclusões, a gente entendeu o princípio de produção de torque motor de indução, na verdade é o torque de estação, né? Pela defasagem entre o campo magnético, o campo girante e o campo magnético induzido no rotor, certo? A gente deduziu aí o circuito equivalente em regime permanente, né? Então, onde que surge isso aí, extrair aí as características de potência e torque em regime permanente, utilizando esse circuito equivalente, né? E também, a partir dessas equações de regime permanente, né, a gente pôde começar a entender esse princípio de acionamento em velocidade variável.